Oi, boa tarde. É, Obrigada a todos que estão aqui. Eu sou a Sofia Ribeiro e eu estou no primeiro ano da licenciatura de Relações Internacionais e é um prazer estar aqui e receber as nossas oradoras aqui hoje. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o currículo de cada uma, mas dando uma bem resumida, porque são currículos bem extensos. Daniela Miranda Prado, ela é formada em Sociologia pela Pontifícia Universidade Católica do Chile e é mestre em Política Social pela Universidade de Brasília. E ela iniciou a sua carreira no RIMISP, que é o Centro Latino-Americano de Desenvolvimento Rural, realizando projetos de desenvolvimento em diversos países, como México, Colômbia e Equador. E ela também fez parte da coordenação do relatório latino-americano sobre pobreza e desigualdade, que tem analisado a desigualdade social em 10 países da América Latina desde 2011. E atualmente ela trabalha como consultora para o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, para a Organização das Nações Unidas de Alimentação e Agricultura e para a Organização Internacional do Trabalho, no reforço das redes de apoio a pessoas idosas em áreas urbanas e rurais. E ela também é estudante de doutoramento de Economia Política na Universidade de Coimbra. A nossa outra oradora é Elisa Perniza, que tem bacharelado em RI pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e ela é especialista em gestão de projetos pela IETEC e Greenbelt pela MF Treinamentos. E ela já atuou em diversos consulados, embaixadas e câmaras de comércio em diversos países dentro do Brasil, como a Câmara de Comércio da China e o Consulado do Egito. E ela foi responsável pela coorganização de eventos do Global Forum on Human Settlements da ONU na Rio+20. E desde 2012 ela trabalha com projetos relacionados à inovação e acesso ao mercado da cadeia produtiva de petróleo, gás e energia. E atualmente ela é diretora de negócios internacionais na empresa canadense Gas Liquids Engineering e é CEO do site What's Hell, que foi fundado por ela em 2011 e é focado no mercado de trabalhos para internacionalistas. Agora eu vou passar a palavra para a Daniela, que vai falar um pouco mais sobre a trajetória dela. Obrigada, Sofia. Eu queria saber quanto tempo tenho para falar? De 30 a 40 minutos, Dani. Acho que você pode passar pela sua formação, depois das experiências que você teve nas organizações e tudo, assim. Um bate-papo mesmo, contar algum caso que você acha interessante. A Isa está um pouquinho atrasada, mas já está chegando, ela confundiu o horário, porque ela está no Brasil. Mas vai lá. Antes disso, ela chega. Tudo bem. Eu vou compartilhar. Posso... Acho que não tenho autorização para compartilhar a tela. Se podem me dar? Eu não tenho uma grande apresentação, mas tenho uma coisa assim para guiar a discussão, a conversação. Vê se você consegue agora. Consigo, sim. Espera aí. Grátis, não quero pagar. Pronto, então, obrigada pelo convite. Como falou a Sofia, meu nome é Daniela, eu sou socióloga. E eu queria... Então, sim, vou falar um pouco da minha experiência, mas antes de entrar diretamente na experiência, queria falar um pouco de qual é a minha área da atuação, né? Eu não sou da área das relações internacionais, nunca tive como objetivo também entrar na área das relações internacionais. Eu trabalho na área de desenvolvimento, na verdade. Só que a área de desenvolvimento se desenvolve também muito na área internacional, né? Porque há muito de intercâmbio, porque há muito
aprendizagem que vai de um país para o outro, porque muitas vezes os financiamentos vêm de outros países, sobretudo na área de desenvolvimento. Então, fui me desenvolvendo na área internacional, mesmo que nunca foi o meu objetivo, originalmente, tá? E então, a minha área de atuação é principalmente Latinoamérica. Eu sempre trabalhei em projetos latino-americanos. Em desenvolvimento rural e territorial, durante a primeira época de meu desenvolvimento profissional. Aí depois fui para outras áreas, trabalho bastante com avaliação e monitoreo, também de projetos de desenvolvimento. E ultimamente estou a trabalhar num projeto que estamos fechando agora, que faz parte da área de envelhecimento e de cuidados, centrado nas políticas sociais para pessoas idosas, que é um projeto que desenvolve a OIT, o PNUD e a FAO. E então, trabalhei também, como falou a Sofia, no Centro Latino-Americano para o Desenvolvimento Rural, em algum outro momento da minha vida. Agora estou trabalhando para essas 3 agências como consultora desse projeto, que é um projeto interagencial, ou seja, são as 3 agências que estão a desenvolver esse projeto para pessoas idosas. Então, eu queria partir a conversação, ou provocar um pouco a conversação com quem está cá na sala, sobre por que queremos trabalhar na área de desenvolvimento, porque se alguns de vocês querem trabalhar na área de desenvolvimento, por que querem trabalhar nisso e qual é a relação com as carreiras internacionais, tá? A área de desenvolvimento, no meu olhar, requer muitas vezes que os policymakers ou as pessoas que tomam decisão, os políticos principalmente, tenham disponível alguma evidência sobre quais coisas funcionam bem e quais coisas não funcionam bem, né? Ou seja, para orientar a decisão pública, é isso. E isso pode ser desenvolvido por diferentes organizações de diferentes âmbitos, às vezes também por consultores que trabalham sozinhos, né? Mas normalmente vem ou de universidades que fazem pesquisa, de ONGs e principalmente de organismos internacionais, né? Por exemplo, todo o monitoramento que tem a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é algo que precisa precisamente de alguma evidência sobre como é que nós podemos trabalhar, por exemplo, o objetivo 5, que é a equidade de gênero, tá? Aquelas pesquisas normalmente são desenvolvidas nos organismos internacionais. Nesse caso, ONU Mulheres, por exemplo, ou também, na verdade, a área de gênero é transversal a todas as agências das Nações Unidas. E então é um pouco por isso que eu comecei a me envolver nessa carreira, porque eu sou socióloga e os sociólogos trabalham principalmente em pesquisa que tem a ver com, muitas vezes, com teoria social, mas também temos uma pesquisa que é de tipo mais aplicada. Nós falamos sempre de pesquisa aplicada, que é o que eu faço. E dentro desse âmbito também foi que eu fui entrando nessa área mais internacional. E, por outro lado, os países muitas vezes precisam assessoria técnica ou financiamento para levantar alguns, não sei se fala em português, programas piloto, mas são tipo programas de prova. Por exemplo, o programa, no projeto no qual eu estou trabalhando agora, é um projeto que nós estamos desenvolvendo e estamos provando em diferentes territórios para saber se funciona ou não funciona, tá? Mas normalmente os governos não têm dinheiro para provar programas ou projetos. São normalmente as agências internacionais quem tem essa capacidade de financiar projetos daquele tipo.
Então, é um pouco isso. Eu queria problematizar um pouco qual é a relação entre trabalhar em desenvolvimento e uma carreira internacional. Na verdade, eu penso que, primeiro, o trabalho em desenvolvimento, e isso traz como consequência, muitas vezes, trabalhar na área internacional, né? Mas não é o fim último. Então, eu queria colocar primeiro cá como dica que quando pensamos em trabalhar na área de desenvolvimento, não temos que nunca considerá-la como uma possibilidade de viajar ou de fazer a própria carreira, fazer crescer a própria carreira. Tem que ser considerado como uma oportunidade para nos dedicar nosso trabalho a uma área que precisa de profissionais de excelência. E aí eu quis colocar só como exemplo que nas Nações Unidas, por exemplo, quando uma pessoa se aposenta, não se fala, ele trabalhou cá 50 anos. Se fala, ele esteve em serviço 50 anos. Sempre se fala de estar em serviço. E penso que é uma forma importante, uma forma interessante de resumir qual é um pouco o pensamento desse tipo de agências, por se alguns de vocês tivessem interesse em trabalhar numa agência internacional. Normalmente, o que se espera das pessoas que querem trabalhar ali é que sejam pessoas que têm interesse em estar em serviço dos objetivos que tem a agência, mas que desenvolver uma carreira internacional. E então, por que penso que é importante ter isso em consideração? Porque numa entrevista, e isso na minha experiência tanto trabalhando para as Nações Unidas, como eu entrevistando, o primeiro que vão perguntar e o primeiro que vão ter em consideração as pessoas que podem entrevistar vocês são as motivações. E as motivações, eu continuo a dizer que tem que ser motivações que têm a ver mais com a área da agência, com querer desenvolver uma carreira internacional. Outra coisa que é importante naquele tipo de entrevistas, ou se eu tenho interesse em trabalhar em alguma daquelas agências, é a experiência profissional. Em geral, os concursos são bastante competitivos, e nesse sentido, o que eu recomendo é tentar começar uma carreira na área que tem interesse desde o início. Eu já vou falar um pouco qual foi a experiência que eu tive. Mas acho que é importante para quem quer se desenvolver nessa área. A minha necessaire rosa, para eu pegar um batonzinho ali. Acho que é o microfone que está aberto. Já quero da Elisa, pode continuar. Sim, sim. Que eu estava a dizer que então, as motivações são uma coisa importante. Depois, a linha que seguiram dentro da experiência profissional, tá? E nesse sentido, voluntariados, por exemplo, participação em ONGs, qualquer coisa que podam começar a fazer desde que estão estudando, são sempre bem valoradas, sempre bem valoradas. Eu não tenho alguma ideia agora na minha cabeça, mas como estava a falar, dentro daquelas agências é muito importante a ideia de que sejam pessoas que têm interesse em desenvolver uma carreira na área, mas que também podem demonstrar que já tiveram interesse, né? Então, por enquanto são estudantes, por exemplo, qualquer coisa que podem fazer como atividade extracurricular, por exemplo, é sempre muito bem valorada. E depois a experiência acadêmica, que como estava a falar, normalmente tem a ver muito mais com investigação aplicada. Pois eu sou socióloga, mas eu já trabalhei, por exemplo, na área rural, trabalhei com bastantes agrônomos,
pessoas que vêm da engenharia da floresta, enfim, com outras de meio ambiente, muito. Mas o que tínhamos em comum sempre é que sempre trabalhamos em projetos de pesquisa que têm alguma aplicabilidade nas políticas públicas. É isso. Se eu, como socióloga, trabalhei sempre fazendo pesquisa sobre, enfim, não tenho alguma ideia agora, mas alguma coisa que fique dentro da área acadêmica, mas que seja muito abstracta, normalmente não é tão bem valorado. O que é mais valorado são sempre as experiências de pesquisa o mais aplicado possível. Tá? E isso pode ser em diversas áreas. Normalmente nessas agências trabalham pessoas de profissões super diversas, de todas as profissões. Depende bastante também da agência. Claro, na FAO, por exemplo, trabalham mais agrônomas, enfim. Na OIT trabalham muitos economistas, mas também há pessoas que vêm de outras profissões, mas o que tem sempre em comum, como estou a falar, é que tem uma experiência de investigação aplicada, sempre pensando um pouco mais nas políticas públicas, enfim. E então eu queria falar um pouco agora um pouco mais aprofundada da minha experiência para quem possa servir. Eu não sei se meu currículo é assim tão tão grande, se dá para falar 40 minutos. Mas, então, eu sou socióloga, estudei no Chile. Aí eu tive a minha primeira experiência internacional. Eu fiz um Erasmus, que na verdade para nós não chama-se Erasmus, é um programa de mobilidade, mas é o mesmo. E esse programa, aquele programa de mobilidade eu fiz no Porto. Então, em Porto, eu aprendi português. Isso foi algo que, sem querer, foi muito bom para a minha carreira posterior. Por quê? Porque em Latinoamérica, em geral, se trabalha em espanhol. As agências valoram bastante, se se fala inglês, porque, claro, muitas vezes quando falamos com os financistas, as reuniões são em inglês, ou quando temos alguma reunião com pessoas enfim, por exemplo, a FAO tem sede em Roma. As reuniões com as pessoas de Roma são em inglês, claro. Mas o trabalho normal é em espanhol, sempre. Salvo quando trabalhamos com o Brasil. E aí um problema, porque as pessoas, como todo mundo, Peru, Argentina, fala espanhol, não vê a necessidade de aprender português. E no Brasil, em geral, também não vê muito a necessidade de falar espanhol. Então, aí eu já tive a primeira, acho que foi uma primeira coisa interessante no meu currículo, é que habitualmente, claro, os projetos de desenvolvimento para a Latinoamérica incluem Brasil, né? E ninguém fala português. Eu falava, então isso já, check. E acho que aquela experiência de Erasmus, para além da língua, outras coisas, também apresenta dentro do teu currículo a tua capacidade de te adaptar ou de ser flexível para trabalhar em outros lugares, ou para estar fora da tua casa, enfim. Acho que isso é sempre bem valorado. Depois eu fiz um mestrado em política social no Brasil, e tudo isso foi também um pouco tipo uma cadeia de coisas. Eu comecei trabalhando vou passar para outra. Comecei trabalhando no RIMIS, que é um centro latino-americano para o desenvolvimento rural. É um centro de estudos com financiamento internacional, onde também trabalhamos com o Brasil. Por isso era importante que alguém falasse português.
Eu trabalhei num projeto que se executava em México, Salvador, Colômbia e Equador. Mas em alguns momentos tínhamos que fazer pesquisa no Brasil. E mesmo quando eu não era parte do projeto que trabalhava em Brasil, a pessoa que enviavam para fazer entrevistas, enfim, era eu, porque era a que falava português. Então, a questão das línguas, como estou a falar, é sempre uma vantagem, dependendo também da área onde querem trabalhar, que eu acho que isso também é muito importante, porque, por exemplo, cá na Europa, falar inglês é o que te permite provavelmente trabalhar em qualquer lugar. Se alguém quiser trabalhar em projetos de cooperação, eu sei que vários de vocês estudam relações internacionais, se alguém quiser ir para a área de cooperação e quiser trabalhar em Latinoamérica, tem que falar espanhol. Pronto, o inglês lá não é... Sirve para falar com os chefes, mas não sirve para executar os projetos. E pronto, dentro do meu trabalho em RIMIS, eu acabei me envolvendo também com algumas pesquisas, onde tive a oportunidade de conhecer algumas coisas que ocorriam no Brasil e que eu, como socióloga, tive interesse. Então, eu decidi fazer meu mestrado lá, porque eu queria estudar aquelas coisas que eu vi quando fazia pesquisa trabalhando em RIMIS. E aí, acho que outra coisa que é importante para desenvolver uma carreira no âmbito internacional, ou pelo menos do desenvolvimento, é o contexto do lugar onde estão a trabalhar. Em RIMIS, eles esperavam, e de fato, quando tu entravas, eu entrei como assistente de pesquisa, assistente técnica, porque foi meu primeiro trabalho. Eles esperavam que nós continuáramos numa carreira nessa área, que desenvolvéramos uma carreira nessa área. Então, as nossas chefaturas sempre estavam disponíveis, por exemplo, para quando nós queríamos entrar em algum mestrado, se precisávamos cartas de recomendação. Eles mesmos nos recomendavam universidades para continuar, porque habitualmente as pessoas que trabalham nas áreas de desenvolvimento, eles têm muito interesse em formar pessoas, em formar novos pesquisadores. Isso é bastante comum. Então, aí também a minha recomendação é procurar lugares assim, onde as chefaturas que vocês tenham sejam pessoas de quem podem aprender. Isso é muito importante. Eu aprendi muito da minha primeira chefe, aprendi muito mais dela do que aprendi na universidade, eu acho. E que também sejam pessoas que tenham o interesse em apoiar vocês no desenvolvimento da sua carreira. Acho que isso para mim também foi fundamental. Tipo, trabalhar num lugar onde eles não têm interesse em se tu depois vais fazer mestrado, doutoramento, o que vais fazer, acho que é desaproveitar uma oportunidade. E algo que eu sempre falo para as pessoas que estão fazendo graduação ou mestrado ainda, é que eu acho que os primeiros anos da carreira marcam muito o que vai acontecer depois. É difícil, eu penso um pouco também pela experiência dos meus colegas, enfim, é difícil entrar se tu já começaste fazendo carreira em outra coisa. É sempre importante tentar começar. Por isso estava a falar que, por exemplo, qualquer coisa que possam começar a fazer sem que seja, por exemplo, remunerado, atividades em ONGs, enfim, voluntariado, também são coisas que permitem que vão abrindo portas, nessa área, pelo menos. Porque como estou tentando falar muito nesta área, é muito importante quais sejam os teus interesses reais e as tuas intenções de seguir nessa área. Demonstrar isso. Demonstrar que tens, sinceramente, interesse na área de desenvolvimento. Então, depois eu fiz meu mestrado no Brasil. Eu fiz meu mestrado na Universidade de Brasília, que é uma... para quem não conhece, Brasília é a capital administrativa, né? Todo o aparato público está em Brasília.
E aí muitas pessoas me falam, mas se vas para Brasil, tens que ir em Rio, sei lá, algum lugar com praia, né? Mas o meu interesse era mesmo o lugar onde se desenvolviam as políticas. Eu queria estudar políticas sociais. Então, acho que aí também é importante sempre ter perspectiva sobre se o que estão a estudar vai servir para o que vão a fazer depois, né? E para mim era muito importante me formar num lugar onde pudesse fazer pesquisa na área específica que eu queria, que tinha que ver com políticas sociais. Aí depois, quando eu voltei no Chile, trabalhei primeiro no Ministério do Interior e depois trabalhei muito tempo num programa que executava o Ministério de Desenvolvimento Social. Ministério de Desenvolvimento Social, que se executava no Chile, mas que também tinha uma área de cooperação internacional, porque era um programa que tem já 25 anos, que tem bastante sucesso. Então, é um programa que se exportou a outros países, a Costa Rica, a Paraguai. E aí também tivemos sempre muito intercâmbio e assessoria técnica, que é o que eu falei quando comecei a falar, que na área de desenvolvimento se trabalha muito com assessoria técnica. E depois disso, acho que comecei com esse outro projeto que estou fechando agora. Na área quando trabalhava naquele programa do Ministério de Desenvolvimento Social, também nós nos envolvimos numa rede de avaliação participativa, e entramos nessa rede também um pouco procurando a internacionalização de algumas técnicas que nós sabíamos que existiam, que eram boas, e acho que aí também há um pouco de vocação própria pela internacionalização de algumas coisas. Nós trabalhávamos com uma técnica de avaliação em particular, que chama-se avaliação participativa, e que sabíamos que em poucos países utilizavam. Então, fomos no México, numa conferência, e lá conhecemos pessoas que também trabalhavam com essa técnica, e começamos a formar essa rede latino-americana de intercâmbio de conhecimento, que coordenam uns professores argentinos que conhecem muito dessa área. E, enfim, publicamos um manual, um livro para fazer, mas originalmente isso não estava dentro do mandato do programa no qual eu trabalhava. Por isso estou a falar que é um pouco também sempre uma vocação pela internacionalização, por procurar essas redes, e acho que isso tem a ver também com o que cada um pode fazer dentro da sua profissão ou do seu emprego, enfim. E, pois, então, eu depois migrei para esse outro projeto que estou a fechar agora, que é um projeto do Sistema das Nações Unidas no Chile, que é um projeto, como falei, piloto, ou seja, uma prova, para depois também exportar aos outros países, ou seja, na medida que funcione bem, pode se implementar em outros países de Latinoamérica, né? Primeiro estamos provando cá. E é um projeto interagencial, porque atualmente a ONU está no processo de reforma, que tem como objetivo precisamente ir unindo um pouco mais o trabalho das diferentes agências. Até pouco tempo atrás, cada uma das agências da ONU, não sei se vocês conhecem, mas cá, eu tenho cá o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a FAO, que é a Organização para a Agricultura e a Alimentação, e a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Habitualmente, essas agências trabalhavam nos seus âmbitos, né? Tipo a FAO, área rural, a OIT, área de trabalho,
O PNUD entrava um pouco mais em todas as áreas, porque é desenvolvimento, né? Mas trabalhavam bastante afastadas. Há um tempo, há uns anos, não sei quanto exatamente, a ONU está tentando que cada vez mais os projetos deles sejam interagenciais, porque também era bem pouco eficiente ter agências trabalhando separadas, às vezes até nos mesmos territórios, mas sem interactuar. E acho que isso também é algo interessante de saber para quem quer começar uma carreira num lugar como Nações Unidas, porque eles estão também cada vez mais interessados em ter profissionais que possam ser flexíveis e trabalhar em diferentes áreas, né? Que possam se adaptar a esse trabalho com agências que trabalham diferentes matérias, enfim. E, pois, tem sido um desafio interessante, difícil também, porque cada uma das agências tem a sua própria administração, e nós tínhamos que sempre lidar com isso, com alguns se fazia de uma forma, com outros se fazia de outra forma, então às vezes também foi difícil, mas foi uma experiência de trabalho também internacional muito interessante. Nós tínhamos que reportar também as agências têm a sede em diferentes lugares. Então, a FAO tem a sede em Roma, a OIT em Ginebra. Isso também, às vezes, fazia um pouco complexa a comunicação, sobretudo em questões de horário. Mas o trabalho também agora por Zoom facilita muito as coisas. Isso também acho que é algo que podem aproveitar muito bem agora. Eu vim para Portugal em setembro para começar meu doutoramento e eles me permitiram continuar trabalhando no projeto desde Portugal. Que isso é algo que antes não acontecia, era bem mais difícil. Sim, também porque o trabalho presencial não tem essa flexibilidade, né? Então, eu trabalhei quase 6 meses. Na verdade, eu sempre trabalhei na distância, todo mundo em Santiago, mas também por Zoom. E agora o único que mudou é que eu fisicamente estou em outro país, mas continuamos com a mesma dinâmica, enfim. E então é um pouco isso. Não sei se tem alguma pergunta. Eu, na verdade, como falei, tenho pouca experiência falando de como ter uma carreira na área de relações internacionais, porque a minha área é desenvolvimento. Mas, enfim, se puder resolver alguma dúvida, se tivessem alguma questão. Obrigada, Dani. A gente está deixando as perguntas para o final, para serem direcionadas para as duas oradoras, no caso. Se tivermos alguma coisa para acrescentar, se não tiver, eu vou passar para a Elisa. É isso, eu acho que vou continuar a Elisa assim. Tá bem. Então, passo a palavra à Elisa. Oi, Cris, bom dia a todo mundo. Boa tarde, na verdade, né? Eu já queria começar me desculpando, porque eu me confundi aqui com o fuso, algo que não havia acontecido ainda na minha vida, porque eu estou de mudança essa semana, né? Então eu peço desculpas que a minha casa está um caos, e eu estava lá tirando minhas roupas das malas, super tranquila que ia dar tempo, porque eu estava me organizando para um outro horário, e a Cris me mandou uma mensagem aí, bora? Eu falei, bora? E aí, do jeito que eu estava, eu vim ligar tudo aqui, então eu peço 1000 desculpas por começar assim, né, com o pé esquerdo essa situação. Daniela, eu consegui acompanhar aqui, eu acho que uma boa parte da sua apresentação, e eu acho que vai dar para fazer uns ganchos bem legais, então parabéns pela sua apresentação. E eu fiz uns slides para poder orientar minha fala aqui. Como que eu posso
compartilhá-los com vocês. Cris, tem aqui no Zoom, eu geralmente não uso Zoom, eu uso o Microsoft Teams para compartilhar minha tela. Tem essa função aqui? Tem embaixo algo Aqui. verde? Sim. Sim? Foi. Vê se está aparecendo para vocês aí. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Sim, estamos a ver e a escutar. Ótimo. E já adianto também que depois eu vou disponibilizar esse material, tá? Para vocês. Peço para a Cris depois mandar para todo mundo. Bom, então é isso. Vamos começar aqui os trabalhos. Eu vou marcar meu tempo para não estourar, prometo. Então, eu queria primeiro agradecer a Cris, né, que organizou esse evento. Eu fiquei muito honrada com o convite. E muito interessante que ela me conheceu através de uma palestra em Belo Horizonte, quando ainda era estudante de Relações Internacionais. E eu estava começando a fazer as palestras pelo WhatsApp. Então, para vocês verem como o mundo dá voltas e como o networking começa dentro de sala de aula, né? Então, Cris, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, desculpas por todo esse transtorno para a gente poder começar. Agradecer à aluna Daniela Santos, que apoiou a Cris na organização desse evento, e a minha colega panelista aqui, Daniela Miranda, um agradecimento especial a essas 3 mulheres incríveis. Bom, eu gosto sempre de começar com uma boa notícia, que é, para quem está assistindo a gente aqui agora, de Relações Internacionais, dizer que vocês não vão morrer de fome, porque escolheram fazer relações internacionais. Eu digo isso porque logo no começo, né, um dos motivadores da gente criar o WhatsApp era sempre aquele discurso, quando alguém colocava num chat do Facebook, perguntando, eu queria fazer relações internacionais, mas não conheço ninguém que fez. O que vocês me recomendam? E sempre tinha uma chuva de gente falando, escolhe outra coisa, você vai morrer de fome, vai fazer direito, economia, enfim. E eu estou aqui para dizer para vocês que vocês não vão morrer de fome. Eu tenho 15 anos de carreira, formada em Relações Internacionais, estou bastante satisfeita e vim aqui para compartilhar um pouco dessa trajetória com vocês, de internacionalista. Antes de começar a falar, eu queria entender quem que está aqui assistindo a gente, para eu tentar direcionar algumas coisas. Eu não sei se pelo chat vocês querem participar, me contando qual semestre da faculdade vocês estão, se vocês forem de Relações Internacionais, ou se vocês são de outro curso, colocar aqui no chat para a gente, e de onde vocês nos estão assistindo, porque depois do Brasil, de fato, Portugal é a nossa maior audiência no WhatsApp, e eu fiquei muito feliz, né, de ter essa oportunidade de falar diretamente com vocês. Espero que meu português esteja tranquilo, com uma mistura de sotaque mineiro, enfim, esteja tranquilo de acompanhar. Se tiver alguma coisa que vocês não entenderem também, por favor, me falem. Olha, temos uma pessoa do Rio de Janeiro aqui acompanhando a gente. Por que eu gosto de perguntar isso? Porque eu acho que em cada etapa da faculdade, eu posso falar mais por relações internacionais, é um nível de desespero diferente, né? Quem acabou de entrar não faz ideia do que está esperando, quem está na metade está sentindo ali o calor do mercado de trabalho se aproximando, e quem está quase se formando, geralmente é o mais desesperado, do tipo, meu Deus, eu vou me formar, e agora, né? O que eu vou fazer? Então, eu tento atender a todos os níveis de desespero com a minha fala. Mas vamos lá. O que eu vou abordar com vocês aqui hoje, dentro desse tempo? Vou falar um pouco sobre a construção da minha carreira enquanto internacionalista. Eu escolhi alguns pontos das minhas fases profissionais, o estágio, o primeiro emprego e a evolução da minha carreira, porque eu acho que tem algumas etapas bem interessantes a gente abordar. Vou falar um pouco sobre o que eu faço hoje. Vou falar um pouco, se der tempo aqui, sobre alguns desafios profissionais na pandemia, e mais dentro da minha área, que é o setor privado, o que as empresas levam em consideração para elas escolherem um país para ingressarem, e oportunidades no mercado de trabalho para os internacionalistas dentro desse contexto, e vou falar um pouco sobre o WhatsApp, que na verdade é o que acabou
me trazendo aqui. Para quem não conhece, o nosso site é o maior site brasileiro sobre mercado de trabalho para relações internacionais. Nós completamos 11 anos esse ano e fazemos tudo de maneira voluntária. Então, já fica o gancho com o que a Daniela falou sobre a importância de fazer um trabalho voluntário, né, para se aproximar do mercado de trabalho. Bom, brevemente sobre a construção da minha carreira, eu nasci no interior de Minas Gerais, em 85, então vou ajudar vocês a fazerem uma continha rápida. Eu estou com 36, quase 37 anos. Eu me mudei muitas vezes, essa, na verdade, agora é a minha 21ª mudança, então eu já me mudei muito de residência, de cidade foram 7 já, e nesse meio do caminho de todas essas mudanças, saída do interior do estado de Minas Gerais, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio estudantil na Noruega, em 2004. Foi uma experiência muito importante na minha vida. Eu nunca tinha andado nem de avião quando eu fui para a Noruega, então já começou, né, desde esse iniciozinho do processo. Eu saí daqui em janeiro, estava fazendo em Minas cerca de 36 graus positivos, e eu cheguei lá e peguei menos 30, então já foi uma mudança muito brusca. E essa questão do clima, como ela influencia em tudo, né? Na dinâmica do dia a dia, o fato dos noruegueses serem absolutamente pontuais, porque se você ficar esperando a pessoa do lado de fora no frio, você congela, né? Então é uma coisa muito diferente de como essas coisas são no Brasil. E foi uma experiência que eu recomendo para todo mundo, assim, de qualquer área. Eu acho que fazer um intercâmbio para outro país muda completamente a sua perspectiva de vida. Você se expõe a várias coisas, diferenças culturais, e eu acho que te deixa uma pessoa muito mais empática, muito mais solidária com relação às diferenças que existem no mundo. Na Noruega, eu fiz trabalho voluntário com crianças, eu fui assistente de professora num jardim de infância, e aí ver também como o sistema educacional é gritantemente diferente do brasileiro, desde o jardim de infância, que lá nem é considerado escola. O jardim de infância, ele vem antes da escola, mas aqui no Brasil já é considerado escola, enfim. E aí eu voltei da Noruega e falei assim, nossa, eu quero morar fora, meu destino é o mundo, né? Voltei da Noruega para o interior de Minas e falei, meu Deus, eu preciso ir embora daqui, eu preciso voltar a ganhar esse mundão. E aí eu pensei em que curso, né, eu poderia fazer uma graduação que me permitisse ter essa flexibilidade num nível global. E quando eu li a grade das disciplinas de relações internacionais, eu fiquei absolutamente encantada. Eu olhei aquelas matérias, né, política, geografia, história, sociologia, e eu falei, gente, esse curso é fantástico, eu preciso fazer esse curso. Eu só vou ser feliz se eu fizer relações internacionais. Muito embora a minha opção anterior no vestibular tenha sido para o direito. E aí, aqui no Brasil, a gente tem que fazer vestibular para entrar na universidade. Hoje é o Enem, né? E aí eu não passei para direito por um ponto. Eu falei, deve ter sido uma intervenção de Deus, né? E aí eu conheci o curso de Relações Internacionais e simplesmente me apaixonei. Eu me formei em RI pela PUC Minas, em Belo Horizonte, no ano de 2008. E em 2010 eu fiz uma pós em gestão de projeto. Na época eu senti, primeiro que a carga de leitura do curso de Relações Internacionais é muito pesada, né? Muita leitura, a gente fica maluco querendo dar conta de tudo. Então, logo que eu me formei, eu fiquei um pouco traumatizada. Eu falei, não, preciso dar uma respirada. Eu não quero ler nem horóscopo, nem bula de remédio. Eu preciso respirar dessa leitura. Mas pouco tempo depois, eu já estava sentindo falta e também percebi que no setor privado, as empresas têm plano de cargos e salários, e isso vai evoluindo também de acordo com a sua experiência e graduação. Então, se eu tivesse uma pós-graduação, eu teria mais chances de crescimento dentro das empresas. Então, eu acho que a pós fez diferença. E por que gestão de projetos? Muitas pessoas fazem uma pós-graduação para se especializar em um nicho, né? Seja finanças, direitos humanos, etc. Como eu não tinha muita certeza de qual caminho eu queria seguir, eu queria ter esse conhecimento adicional, mas eu não queria estar muito nichada. E gestão de projetos continuava me deixando uma profissional de um alcance bastante abrangente.
Então, muitas pessoas falam que RI é um curso generalista, eu vejo isso com muito bons olhos, como uma grande vantagem, e eu queria continuar uma profissional generalista nesse sentido, para aumentar o meu leque de opções no mercado de trabalho. Mas também nada contra, obviamente, as pessoas que já sabem aquilo que querem, né? Vai trabalhar com direitos humanos, tem mais é que focar em direitos humanos mesmo. Eu acho que é tudo uma questão de autoconhecimento, né? Entender aquele caminho particular que você quer seguir. E profissionalmente, desde Belo Horizonte, eu trabalhei em consulado, depois eu fui para Brasília, trabalhei em embaixadas, eu também trabalhei em câmaras de comércio, passando por países asiáticos, caribenhos e árabes. Então, tem aí um apanhado de muita coisa. Aqui tem uma foto de um evento que eu organizei da ONU, foto da formatura, e aqui uma das primeiras palestras que eu fiz pelo WhatsApp. Na minha experiência no Rio de Janeiro, eu pude coorganizar 3 eventos da ONU na Rio+20, foi logo que eu me mudei para o Rio de Janeiro. Mas, basicamente, a minha experiência nesses 15 anos, elas tangem inteligência de mercado e desenvolvimento de negócios, que inclusive é o que eu faço até hoje, e eu atuei como consultora para inserção de empresas brasileiras em mercados internacionais ou empresas internacionais que queriam se inserir no Brasil. Além de ter organizado várias missões internacionais, né, que são grupos que vêm, delegações de países ou empresas de um país para o outro, desenvolvendo parcerias estratégicas, cooperação internacional e organizando eventos de negócio. Aqui tem uma foto de uma palestra do WhatsApp que eu dei em Santa Catarina, aqui num restaurante, acho que na Colômbia, viajando ao trabalho, e aqui com o meu ex-chefe, que foi meu vice-presidente até janeiro desse ano na empresa onde eu trabalho, numa feira de petróleo e gás. Desde 2012, eu moro no Rio de Janeiro. Eu vim para cá, eu consegui um emprego no Rio e atuo em projetos relacionados à inovação e acesso ao mercado da cadeia produtiva de petróleo, gás e energia. Atualmente, eu sou diretora de negócios internacionais para uma empresa canadense de engenharia chamada Gas Liquids Engineering, e eu trabalho para essa empresa desde 2015. Desde 2015 que eu faço home office, então muita gente só conheceu o home office em função da pandemia, mas eu já estou bastante familiarizada com ele, sempre me dei muito bem com as ferramentas, etc. Porém, com a diferença que antes eu viajava muito, que eu acho que é a parte mais legal do meu trabalho, e com a pandemia eu fiquei presa dentro de casa, na frente de uma tela, todos os dias, então isso para mim foi bastante estressante, porque eu viajava bastante, assim, então eu senti muita falta. Eu brinquei que eu estava com saudade até de reclamar de mala que não chega no aeroporto, voo atrasado, eu fiquei com saudade até da parte ruim de viajar. Aqui nessas fotos, tem outra foto com esse que foi meu chefe, aqui com uma equipe de trabalho. A Yasmin, que está nessa foto hoje, ela mora em Lisboa, ela é formada em economia e trabalhou comigo. Nós formávamos uma excelente dupla de trabalho, nos autodenominávamos Batman e Robin, porque realmente éramos muito parceiras. E aqui é uma foto de uma das minhas viagens mais recentes de trabalho ao Equador, e esse daqui é o ministro de Energia do Equador e a vice-ministra de Energia, com quem eu tive a oportunidade de me reunir. Foi a minha primeira reunião com ministros, eu fiquei bastante nervosa, mas no final deu tudo certo. Essa é a Kira, que é da Câmara de Comércio Equador-Canadá, com sede em Guayaquil, e ela que me ajudou a agendar essas reuniões. Foi uma experiência incrível. Bom, eu queria falar rapidamente sobre alguns desses desafios com a pandemia, porque eu percebo que muitas pessoas, de repente, que estão até assistindo a gente aqui, entraram na universidade já na pandemia, né? Que é um contexto muito estressante, e eu acho que aumenta muito mais a angústia dos alunos que não têm uma vida acadêmica presencial. Diminui muito o contato com os professores, com o mercado de trabalho, você não fica sabendo seus colegas que conseguiram estágio, e fica parecendo que o mercado de trabalho é ainda mais difícil do que o normal. Mas, de fato, não são tempos normais, mas eu queria, então, trazer algumas reflexões aqui rapidamente com relação aos desafios da pandemia.
Logo que começou, em março de 2020, foi um momento, obviamente, de muita incerteza, medo e uma pressão muito grande, porque eu trabalho na linha de frente de vendas e muitas empresas mandaram muita gente embora em função da pandemia. Então, a pressão na gente, na equipe de vendas, era muito grande, porque muitos empregos dependiam da gente, né? Então, foi uma pressão muito grande com relação a isso. Como eu falei, eu já fazia home office desde 2015, mas tive que lidar com a dificuldade de ficar sem viajar. Não foi fácil. Ainda não é, porque as viagens ainda não se normalizaram. Por um lado, teve uma questão positiva que facilitou a gente entrar em contato com clientes e agendar as reuniões, porque antes todo mundo viajava e agora a gente sabia onde estava todo mundo, que era dentro de casa. E aí também teve a questão do desafio dos fusos. Obviamente, eu já tive dificuldade com ele, e eu atendo o fuso que vai desde a Turquia até o oeste do Canadá. Então, é uma variação aí de quase 10 horas de fusos que eu atendo. Então, eu precisei me organizar, porque, de repente, eu me vi trabalhando quase disponível 24 horas por dia, né? Então, eu precisei me organizar bastante com relação a isso. No início da pandemia, eu era gerente de negócios para a América Latina. Eu fui promovida para gerente de negócios internacionais, então isso também aumentou meu leque de fusos horários para eu lidar, né? Antes era só Américas de maneira geral, e aí, como eu falei, eu fui até a Turquia nesse sentido de fuso horário, e esse ano eu fui promovida em janeiro a diretora de negócios internacionais, então eu estou aí galgando mais degraus ao longo desses 7 anos que eu estou dentro da empresa. E aí, um parênteses, eu deixei o link aí, onde tem o site da empresa para a qual eu trabalho e onde está a equipe, para falar sobre... Eu sou a única mulher da empresa num cargo de diretoria. Se vocês entrarem nesse site depois, especificamente nesse link, vocês vão rodar a barra de rolagem. Eu sou a última a aparecer, eu sou a única mulher num ambiente, né, petróleo, gás e energia, onde predomina, né, homens, engenharia, sobretudo, ainda muito mais homens que mulheres. Óbvio que esse cenário está mudando, mas eu acho que de maneira muito devagar. Então, pensar que eu sou a única mulher, a única não engenheira, a única latina, né, num cargo de diretoria, para mim é uma conquista muito especial. E eu acho que vale a pena falar isso, porque eu não sei quantas mulheres estão assistindo a gente aqui, né? E elas entenderem que, apesar de muito preconceito, de muito machismo, de assédio, né? A gente precisa ocupar esses lugares, né? O lugar da mulher é onde ela quiser e a gente é muito qualificada e a gente precisa conquistar esses espaços. E, apesar de todas as dificuldades, a gente não pode se deixar abater ou intimidar. E, ao longo da pandemia, eu também busquei outras qualificações, que eu acho que vale a pena dizer, que fogem até do meu escopo normal, assim, regular, de trabalho de relações internacionais. Eu fiz o Lean Six Sigma, eu tirei a certificação Green Belt, que é uma metodologia de melhoria contínua, muito ligada a mapeamento de processo. Então, foi uma forma de eu chegar mais perto do universo das exatas, né, e fazer as pazes com a estatística. E eu achei isso muito positivo, porque a gente que é de relações internacionais não flerta nem um pouco com essa área e acaba, né, focando muito no inglês, em outros conhecimentos, quando, na verdade, um grande diferencial é você olhar um pouco para o outro lado, aquele lado que os internacionalistas não gostam. Então, eu topei esse desafio de encarar e tirar essa certificação, que eu recomendo muito. Eu também fiz um curso super intensivo, quase uma pós em Instagram Skills, porque aí essa ferramenta ficou muito mais visível e necessária, inclusive para aplicar dentro do WhatsApp, né? Quando a gente começou a pandemia, eu acho que a gente tinha mais ou menos 6 mil seguidores e agora a gente está com 10 mil, 11.800, eu acho, a gente virou, eu tenho esses números lá na frente. Então, assim, foi um negócio que funcionou, que tem funcionado, né, esse conhecimento. E também fiz um curso que chama Viver de Rendas, sobre finanças pessoais, que eu acho que, eu não sei como é em Portugal, mas aqui no Brasil a gente não tem nada disso nas escolas, não é da cultura do brasileiro aprender sobre finanças pessoais,
e eu acho que é um conhecimento muito crucial, inclusive, que deve correr em paralelo quando a gente traça a nossa carreira profissional, né? Como investir o nosso dinheiro, enfim, pensar numa longevidade de uma aposentadoria. E aí, passando pelo meu resumo da minha trajetória profissional, deixa eu só ficar atenta aqui ao tempo. Eu fiz um único estágio, que foi numa Câmara de Comércio e num consulado lá em Belo Horizonte. Na época, foi muito difícil conseguir esse estágio, porque o horário da minha aula era de 1 da tarde às 7 da noite. Então, só dava para ser de manhã, só dava para ser estágio de 4 horas. Belo Horizonte era pouquíssimo internacionalizada, hoje ainda é, mas embora tenha melhorado bastante, mas naquela época ainda era bem pior. Eu diria que lá em Belo Horizonte, ter um estrangeiro e um alien é mais ou menos o equivalente, porque diferente do Rio, que tem, ou São Paulo, que tem gente do mundo inteiro, Belo Horizonte, apesar de ser uma capital, é uma capital de um estado do interior. Então, você tem pouquíssimo contato com pessoas de outros países, você tem dificuldade de praticar outros idiomas, né? Então, um estágio em relações internacionais era dificílimo. Mas, assim, eu demorei 1 ano para conseguir esse estágio. Eu comecei a aplicar para vagas, eu estava no 4º período, eu só consegui no 6º. Então, foi muita pesquisa e muitos nãos. E era um estágio voluntário. Então, eu diria, na verdade, que não só eu não ganhava para trabalhar, eu pagava para trabalhar, porque eu não ganhava nem o dinheiro do transporte, né? Então, assim, eu tinha que arcar com a despesa do transporte, mas foi uma experiência muito importante para mim. Coisas que eu aprendi naquele momento, eu uso até hoje profissionalmente. Eu tive uma chefe que foi uma verdadeira mentora, e eu acho que a Daniela também falou um pouco disso, sobre ter um chefe, né, no caso uma líder, que realmente sentou, teve paciência, me ensinou uma série de coisas que a faculdade não chegou nem perto, né, porque de fato o curso é bastante teórico. Então, ter essa mentora, essa liderança que me ensinou fez muita diferença, e desde então eu comecei a trabalhar com inteligência de mercado. Então, era pesquisar sobre o que precisa para uma empresa importar, exportar, questões culturais, questões alfandegárias, né, fazer esses contatos entre os países. Então, isso começou desde lá. Uma grande vantagem também é que, em função de eu ter feito um estágio, eu desenvolvi um networking. E aí, quando eu me formei, eu fui e mandei meu currículo para as empresas que eu atendia através da Câmara e do consulado. E eu demorei 15 dias para conseguir meu primeiro emprego, né? Foi muito rápido. E esses 15 dias foi o recesso de Natal e Ano Novo, então praticamente nada. Eu me formei e eu consegui um emprego, porque eu fiz esse networking num lugar que eu trabalhei de graça, né? Mas que eu fiz um bom trabalho, porque quando eu mandei o meu currículo para várias empresas, eu fiz muitas entrevistas, e aí eu consegui o meu primeiro emprego. E aí vocês vão pensar, nossa, primeiro emprego, relações internacionais, que incrível, né? E aí, que não foi nada de incrível do ponto de vista de internacionalista no início, mas também foi muito importante, porque foi num escritório de advocacia que eu atendi. E aí, quando eu fui para a entrevista, eles falaram, olha, a gente tem uma vaga aqui de assessora da diretoria, e a gente gostava muito do seu trabalho lá na Câmara, e queria trazer você para cá, para essa vaga, temporariamente, porque, na verdade, a gente está abrindo uma filial da Câmara de Comércio chinesa. Só que enquanto a Câmara não acontece, né, então os trâmites burocráticos e tal, a gente não queria te perder e queria, né, estreitar essa relação profissional. Então tem essa vaga aqui de assessora da diretoria. Falei, nossa, assessora da diretoria, que cargo bonito, né? Que nome chique, mas o que faz uma assessora da diretoria? E aí eles falaram assim, olha, atende o telefone, cuida da correspondência, despacha com o motoboy. Eu falei, então é um nome bonito para secretária, né? É isso. Eles falam assim, mas pensa bem, é temporário e tal. E o salário, gente, era muito baixo, assim. Eram R$840, que na época era um pouco mais que um salário mínimo. Acho que o salário mínimo na época eram 600 e poucos reais. Eu acho que em euros eu nem consigo converter isso de cabeça agora, talvez uns 100 euros ou coisa do tipo, mais ou menos. Mas eu pensei assim, nossa, quantos drinks eu vou poder tomar com esse salário enorme, porque eu morava com os meus pais, né? Eu não tinha assim contas para pagar nessa época,
Então, de qualquer forma, eu já achei tudo muito incrível. E aí eu fui ser secretária com esse nome chique. Isso para dizer para vocês, gente, que no começo a gente não pode ficar escolhendo muito, sabe? O primeiro emprego é para você ter experiência, é para você estabelecer uma rotina de trabalho. Eu lembro até hoje que o primeiro dia que eu trabalhei 8 horas, e eu cheguei em casa, eu falei assim, pai, eu preciso fazer aquele negócio, como é que chama aquilo? Previdência privada, porque eu não vou aguentar trabalhar 8 horas por dia, muito tempo na minha vida. Isso é muito difícil. Aí ele riu muito da minha cara, falou, minha filha, se você só trabalhar 8 horas por dia, você está ótima, porque, na verdade, você vai trabalhar 10, 12, 14, depois só piora. E aí, realmente, assim, o meu primeiro emprego me deu um caldo, sabe? Não sei se essa expressão faz muito sentido, português de Portugal, mas me deu um caldo, uma casca, para eu realmente entender o que era, assim, não que eu não fosse responsável, eu sempre fui, mas um comprometimento com o horário, né, com tarefas, com metas, com ambiente de trabalho. Então, foi uma experiência muito interessante para mim. E outra coisa, por eu ter sido secretária, hoje eu agendo reuniões com ministros, né? E eu dependo diretamente da secretária, da assessora. Então, eu sei o que eu posso fazer para facilitar a vida dela nesse agendamento que eu preciso fazer. Então, ter sido secretária foi muito bom para mim, porque eu sei como lidar com ela. E isso abre um caminho muito importante para eu conseguir marcar reunião com CEOs, presidentes, né, autoridades. Então, foi uma experiência que também me ajudou muito. E eu tinha um ambiente de trabalho muito bom, era um pessoal jovem, a gente se ajudava pra caramba, era perto da minha casa, eu ia e voltava a pé. Isso é uma qualidade de vida muito grande, sobretudo quando você mora, né, numa grande cidade. Só que aí eu fui ficando, meu salário foi melhorando, mas melhorando muito pouco, até o momento que eu falei assim, gente, agora a questão do dinheiro está pesando, né? Eu preciso arrumar um emprego melhor. A grana passou a ser um critério mais importante do que só a experiência. E também para dizer isso para vocês, que em cada etapa da nossa vida, os critérios vão mudar. Então, lá no início, a experiência é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Mas chega um momento que a questão financeira começa a pesar mais. Eu queria fazer a pós, e eu não teria dinheiro, enfim. E aí eu tomei a decisão muito difícil de sair desse meu primeiro emprego, em que eu gostava de tudo, que o único problema era, de fato, a questão financeira, só que eu não estava conseguindo arrumar emprego na área, e eu fui ser professora de inglês, que também foi muito importante, porque o meu inglês era de ouvido. Era o inglês que eu aprendi em função de um intercâmbio na Noruega, que nem é um país de língua nativa inglesa. Então, eu precisava melhorar. Então, eu sentei para estudar as gramáticas, as regras, etc., para poder dar aula. E eu fui dar aula dentro do grupo Fiat Automóveis. Então, eu só dava aula para os diretores, para os executivos. Então, também eu aprendi muita coisa enquanto eu dava aula de inglês para eles. Então, uma outra experiência que, em princípio, não está diretamente ligada a relações internacionais, mas que ajudou a construir a minha trajetória profissional. Mas, obviamente, eu não queria fazer carreira dando aula de inglês. O mercado em Belo Horizonte estava muito difícil, e aí eu decidi ir para Brasília, que foi onde a Daniela, né, morou, que é onde estão todas as embaixadas, os organismos internacionais, onde as questões administrativas e políticas do nosso país acontecem. Então, eu falei, vou tentar, né? Vou ver qual é. E fui para Brasília, assim, sem conhecer ninguém, com a cara, com a coragem, tinha juntado um dinheirinho, né? E fui. Foi bastante difícil entrar nas embaixadas, são processos seletivos muito rigorosos. Foi o período que eu também criei o WhatsApp, porque eu entrava na internet e eu não achava informação sobre onde tinha vaga de emprego em embaixada, onde tinha vaga para relações internacionais, não tinha nada. Né? E aí eu percebi que as vagas em Brasília eram divulgadas no jornal, no Classificados, né? Olha que coisa antiga, porque não tinha, assim, rede social, muitas embaixadas não tinham site. Eu entrei no site do Ministério das Relações Exteriores e aí eu vi, lá tem listadas todas as embaixadas. Eu fiz uma planilha com quais embaixadas estavam no Brasil, onde elas ficavam. Eu liguei para todas elas para perguntar: e aí, tem vaga de emprego? Não tem vaga de emprego? Quando vocês abrem vaga, vocês divulgam como? Posso ir aí deixar o meu currículo? Muitas não aceitam que você deixe o currículo,
você só pode entrar na embaixada com horário marcado, então isso dificulta bastante, mas várias outras aceitavam. Então, eu fiz o meu currículo em inglês, português e espanhol, que eram os idiomas que eu conseguia performar o meu trabalho, e aí eu coloquei nos envelopes, endereçados direitinho, coloquei no carro, e eu literalmente eu panfletei o meu currículo dentro das embaixadas. Né, as embaixadas que eu liguei, que me autorizavam a deixar o currículo, cheguei lá, bati na porta e falei, olha, eu vim trazer meu currículo. Isso começou a surtir um efeito muito grande. De repente, eu estava fazendo 3, 4 entrevistas por semana nas embaixadas. Então, isso, a gente não pode ter vergonha, não pode ter medo. O não eu já tinha, né? Desempregada eu já estava, e eu precisava de uma oportunidade. Então, eu fui literalmente batendo nas portas dessas embaixadas. Outra dica, vai bem vestido, porque já aconteceu nesse momento de a embaixada ser menor, e aí a pessoa que me recebeu falou assim, não, vamos entrar, a gente faz uma entrevista agora, e eu tá assim, de tênis e calça jeans, porque eu tava, né, de office girl, né, distribuindo o meu currículo. Então, a minha sugestão é, quando você for levar o seu currículo, vá vestido como se você fosse para uma entrevista, porque isso pode acontecer. E aí eu trabalhei em algumas embaixadas em Brasília, mas percebi que o setor público não era para mim. Eu não gostei de trabalhar com o nível de burocracia, as coisas são muito demoradas, o setor privado ele é muito mais dinâmico, as coisas acontecem muito mais rápido, a gente tem muito mais liberdade para fazer as coisas e bem menos engessado. Então, eu vi que também não era para mim. Eu não curti tanto morar em Brasília, que é uma cidade diferente de todo o restante do país. Assim, quase não tem calçada, é uma cidade só para carro, né? Eu tinha uma vida de pedestre, então eu senti, sabe, essa dificuldade de me adaptar a Brasília. Mas não estou dizendo que é uma cidade ruim, tá, gente? Brasília é muito bacana, só que nesse contexto, para mim, não funcionou tão legal. E aí, o que eu fiz? Eu entrei em contato lá com o meu primeiro chefe do meu primeiro emprego. E ele foi muito incrível, que ele mandou e-mails com o meu currículo, me recomendando para várias pessoas. Né? Então, óbvio que ele só fez isso, não é porque ele é legal, porque eu fui uma boa profissional também. Porque a gente não recomenda uma pessoa que a gente não confia, né? Que não tenha tido uma relação bacana de trabalho. Não dá para ficar recomendando as pessoas só na amizade. Porque quando você recomenda alguém, é a sua reputação profissional que você está colocando em jogo. Então, isso também é uma coisa muito interessante, assim. Tem aqueles amigos que você vai sair para tomar um drink, mas que você não vai recomendar para uma vaga de emprego. E é preciso saber muito bem separar essas questões dentro dos relacionamentos. E aí ele me recomendou, e aí numa mesma semana eu fiz entrevista de emprego em Belo Horizonte, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu pegava o avião ou ônibus de uma cidade para outra com uma malinha, porque as pessoas iam me recomendando, os e-mails iam chegando e as entrevistas iam aparecendo e eu simplesmente ia. E aí eu acabei aceitando uma vaga no Rio, que era uma cidade que eu nunca tinha pensado em morar. Para quem é do Brasil, de cidades do interior, a única coisa que passa no jornal para a gente são as coisas horríveis do Rio de Janeiro. A violência, as favelas, os arrastões na praia, os tiros. E eu tinha muito medo de vir morar no Rio de Janeiro, e acabou sendo o lugar que eu moro há 10 anos. Né? Não acho que é tão simples, eu ainda tenho alguns contextos que eu fico bastante desconfortável, porém, é uma cidade que tem muitas oportunidades para a gente de relações internacionais. E aí eu fiquei nessa Câmara de Comércio, depois eu tive a oportunidade de ir para uma consultoria no setor de petróleo e gás. A minha pós em gestão de projetos me ajudou muito a conquistar essa vaga. O fato de eu falar português, inglês e espanhol foi crucial para eu ter conseguido essa vaga. A vaga estava aberta, mas, para vocês terem uma ideia, não tinha nem relações internacionais como opção. A vaga podia ser engenheiro de produção, administrador, comércio exterior. Que mais que tinha? Economia e áreas afins. E aí eu falei, relações internacionais vai entrar nesse áreas afins. E aí eu escrevi um e-mail muito bom me apresentando, porque eu queria, na verdade, no primeiro momento, conseguir ser minimamente chamada para uma entrevista. Eu fui muito bem na entrevista, e aí eles demoraram 3 meses para me dar um retorno, eu tinha sido aprovada, e fui trabalhar
com pesquisa de mercado, com missões internacionais, internacionalização de empresas, só que aí começou meu recorte especial para a área de petróleo, gás e energia, que é um setor muito forte aqui no Rio de Janeiro. Mas o ritmo de uma consultoria é muito pesado. Eu não sei se vocês já trabalharam numa consultoria, mas é muito normal que você trabalhe feriado, final de semana, muitas horas. Eu vi que aquilo não ia dar muito certo no longo prazo. Mas o networking é fantástico. E aí eu estava esperando aparecer alguma empresa que eu me identificasse. Eu falei, se eu sou 100% para os demais projetos, para essa eu vou ser 110%. E aí a Gas Liquids apareceu. A gente vendeu um projeto para Gas Liquids, uma pesquisa de mercado, e aí eu fiz um acompanhamento com eles em vários setores de petróleo, gás e energia. Felipe, está fazendo barulho aqui. Petróleo, gás e energia, desculpa. E aí, quando eles decidiram investir na América do Sul, eles me convidaram para trabalhar com eles, porque já tinha sido uma relação profissional de confiança estabelecida, né? E aí eu comecei como Business Advisor South America, depois eu fui para a América Latina, depois gerente de negócios internacionais e agora como diretora de negócios internacionais. Então, eu sou muito feliz com essa trajetória, né, dentro de uma empresa. E, novamente, essa vaga que eu ocupei desde o início era vaga de engenheiro, né? Então, não era uma vaga de relações internacionais. E ressaltar isso para dizer para vocês que talvez o emprego dos sonhos de vocês, ele não existe, ele vai precisar ser criado. Vai ser uma oportunidade que a gente vai conseguir dentro de uma empresa e a gente vai desenvolver, né, a nossa carreira lá dentro. Eu acredito que eu já estou aqui estourando meu tempo, então eu vou passar muito rapidamente os próximos slides, só para vocês, ao verem a apresentação depois, se situarem sobre o que se trata. Aqui são alguns itens dentro de relações internacionais que eu acredito que a gente tem muito a agregar no mercado de trabalho. Muitas pessoas falam que nós somos muito generalistas, não somos especialistas em nada e que isso é ruim. Eu penso exatamente o contrário. Eu acho que é isso que faz a gente ser muito plural e ter mais oportunidades dentro de um mercado de trabalho cada vez mais globalizado e interconectado. Então, basicamente, é o que fala esse slide aqui. E vou falar muito rapidamente para quem não conhece o Axel, o que a gente tem lá que pode ajudar vocês, tá? A gente tem um site que a gente publica posts autorais toda semana com dicas de carreira, áreas de atuação profissional, tudo é autoral, é tudo a gente que escreve. Nós temos cerca de quase 40 mil visitas por mês, já tivemos aí cerca de 2 milhões de acessos. Então, assim, é um projeto que alcança muitas pessoas, que eu tenho muito orgulho. Hoje a gente está aí na casa de 11.800 seguidores no Instagram, que é uma rede que nós somos muito ativos. Superamos o Facebook, que eu acho que é uma rede que aos poucos está caindo em desuso com as novas gerações, mas ainda tem sua relevância. A gente está crescendo também no LinkedIn, somos mais de 7 mil. Temos um canal no YouTube com muitos vídeos, e todos os vídeos que a gente fez, a gente também tem posts para se aprofundar nos assuntos, né, sobre como conseguir um emprego numa embaixada, como se preparar para um processo seletivo, quanto fazer uma pós-graduação. Então, tem muitas questões de várias perguntas ao longo de 11 anos que a gente recebeu lá no nosso site. Eu não faço tudo sozinha, na verdade, ninguém faz nada sozinho. Hoje nós somos 10 voluntárias e ao longo desses 11 anos nós já fomos 40 pessoas no total. Então, assim, para mostrar também como o trabalho voluntário ele é muito importante. Todas as quartas-feiras nós postamos as vagas de trabalho. O foco maior é no Brasil, mas às vezes também tem vagas internacionais. Nós temos uma sessão de entrevistas escritas com profissionais todos formados em relações internacionais, com atuações em áreas completamente diferentes, para vocês terem uma ideia de possibilidades de carreira. Então, tem lá marketing esportivo, paradiplomacia, ONGs, enfim, tem muitas oportunidades mesmo, são entrevistas bastante elaboradas, já fizemos mais de 36. Como eu falei, temos posts autorais toda semana. Nós também publicamos bolsas de estudo no mundo inteiro que contemplam a nossa área de relações internacionais. A gente também faz uma série de sorteios e também temos posts sobre dicas culturais, sejam de livros, mostras, cinema,
filmes, documentários, séries, enfim, tudo que tange a área de relações internacionais. Então, assim, é muito conteúdo que está lá, disponível de maneira gratuita para vocês. E, por último, a minha mensagem é sobre fazer escolhas. A gente reclama muito que o curso teórico, que conseguir emprego está muito difícil, mas a gente precisa ser responsável pelas escolhas que a gente faz e pela nossa própria felicidade, sabe? Não ficar medindo pela régua do outro. Criar as nossas oportunidades, construir a nossa carreira enquanto internacionalista, não ficar esperando que uma grande vaga de emprego bata na nossa porta como se fosse um delivery, que isso não vai acontecer. E eu acredito que ter autoconhecimento, entender aquilo que é bom para você, foco e disciplina são essenciais nesse projeto. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, e aí a gente fica muito perdido e as frustrações ficam cada vez maiores, a gente acaba culpando o curso, quando na verdade não é o curso o culpado disso. E praticar a generosidade sempre, né? Eu sou muito grata por todas as pessoas que me estenderam a mão, todos os líderes que me ensinaram, né? E o WhatsApp é a forma que eu entendo que eu tenho como contribuir para uma sociedade menos desigual. Eu acredito muito no valor do trabalho voluntário, então eu sempre convido as pessoas a praticarem a generosidade sempre que tiverem a oportunidade, assim como a Cris foi muito generosa de me convidar para esse evento hoje. Então, eu agradeço novamente. Eu acho que eu consegui falar dentro do tempo aí. E muito obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente agora. Obrigada, Elisa. Sofia, quer assumir para mediar, abrir para as questões? Sim, então, gente, alguém tem alguma questão que queira fazer especificamente alguma oradora ou as duas? Que se quiser abrir o microfone ou falar no chat. Olha, talvez alguém que chegou depois está perguntando se a gente vai compartilhar as apresentações aqui no chat. Eu vou compartilhar a minha, eu já tinha falado, mas fiquem à vontade também, tá? Sim, a gente tem, além da página no Facebook e no Instagram, a gente tem também agora o canal do YouTube, onde as conversas a gente vai fazer o upload das conversas. E esse é o conteúdo, até então, a gente vai pensar se vai ser possível fazer uma segunda edição, então, por enquanto é isso, mas vamos lá, gente, questões. A Elisa é um poço nisso, porque é um projeto particular. Vamos aproveitar, quem tiver interesse em saber mais de tudo isso. Eu faço essa apresentação há muito tempo, se não tiver perguntas, eu fico igual cantora de um sucesso só, tem que ter perguntas para ficar interessante. Se o pessoal estiver tímido, escreve no chat. Aí, por enquanto, penso em algumas perguntas, eu só queria também compartilhar o que falava a Elisa sobre a humildade quando começamos a trabalhar, né? E dentro de uma mesma instituição, por exemplo, naquela primeira instituição que eu comecei, que eu falei que eu era assistente de pesquisa, sempre fui assistente de pesquisa, mas na verdade eu acho que o último tempo eu fui realmente assistente de pesquisa. O primeiro tempo foi exatamente o que a Alice falava, né? Tipo, quem faz café para as reuniões, E eu, na verdade, quando comecei, era um pouco tipo, ei, eu já sou socióloga, tipo, já tenho meu título. Mas não era só comigo que acontecia, porque esse lugar, na verdade, era bem tipo estamentário, sabem? Estão os assistentes de pesquisa, os pesquisadores principais, os diretores. E era muito evidente qual era o lugar de cada um, né? Todos os assistentes de pesquisa começamos igual. Nós sempre, eu ainda tenho amigos dessa época e sempre reímos de uma vez que a diretora enviou uma amiga minha a comprar uma camiseta, ela estava com frio. E nós, era tipo, não sei, eu pensei que ia fazer outras coisas. E, na verdade, no final, eu fiz outras coisas. E participei em projetos muito interessantes, muito importantes. Viajei muito, conheci muitas pessoas também que me ajudaram na minha carreira.
Mas no primeiro ano não foi assim. E é importante ter isso também em vista. Tipo, não ficar para trás. Como ir para lá. Tipo, não vai ser assim sempre. É importante ter isso também tipo, não se frustrar com aquelas coisas. Que às vezes pensamos, não deveriam acontecer. Sim. Eu não faço com pessoas que estão a começar, por exemplo. Porque acho que não é legal. Mas acontece. E é importante não se frustrar com isso. Sim, é realmente frustrante, mas a gente tem que lidar com isso, não tem jeito. E aí teve uma outra coisa que a Daniela falou, que eu sempre comento também, é a questão dos idiomas, né? Ela aprendeu português e como isso abriu portas na carreira dela, e eu aprendi espanhol. E isso me abriu muitas portas, porque eu vejo muitos internacionalistas preocupados em aprender inglês, e aí depois vão fazer francês porque acham chique, é a língua da diplomacia, ou querem falar mandarim porque a China vai conquistar o mundo, quando, na verdade, geralmente o caminho do internacionalista, ele começa pelos países vizinhos. E aí, né, a Daniela foi aprender a língua do país vizinho aqui, né, no caso o Brasil, e eu fui aprender o espanhol dos nossos vizinhos latinos, e eu acredito que Portugal e Espanha não deva ser tão diferente assim, essa dinâmica de trabalho, porque a gente, como internacionalista, vai do local para o regional, para o nacional, para o regional continental, e aí depois a gente vai para o global, né? Então, se a gente não sabe o idioma do vizinho, não tem muito como queimar essa etapa, sabe? E um passo antes é dominar seu próprio idioma, porque eu recebo, às vezes, e-mails em português de brasileiros que doem, sabe? Né? Que jogam vírgula em qualquer lugar e muda completamente o sentido da frase, que não dominam o próprio idioma e estão querendo ir lá aprender outras coisas. Então, tem um caminho que não tem atalho, ele precisa ser feito. Bom, boa tarde a todos, se me permitem. Elisa, Daniela, parabéns pela apresentação. A organização também. Não estou no lugar mais apropriado, assim como a Elisa. Também confundi o horário, tive que parar o carro e escolher aqui um hall de um hotel onde estou nesse momento para poder assistir a apresentação. Mas valeu a pena e agradeço imenso desde já a apresentação. Elisa, Elisa, Daniela, colocar uma questão pessoal, mas pode retratar a situação de muitos estudantes, principalmente acabaram o curso. Eu já era licenciado em Educação Física e já numa fase mais adulta, já com 36 anos, fui tirar o curso de Relações Internacionais e, entretanto, acabei recentemente e, nesse momento, estou no mestrado, já na fase de dissertação. Portanto, a minha questão que quero colocar é em relação à idade. Ou seja, com 41 anos nesse momento, é um pouco uma barreira para iniciar uma carreira. Foi bastante restrito. Posso também adiantar que estou a concorrer para o concurso de diplomata em Portugal. Sou luso-brasileiro, sou de Minas Gerais também, sou da cidade de Pé, sou de Patinga, não sei se você conhece, Elisa, mas vim em Portugal há 30 anos, portanto, vim para cá muito jovem. Tenho a vantagem da dupla nacionalidade. O inglês também é uma questão fundamental para quem está aqui na Europa. Tive bastante dificuldade nessa segunda fase do concurso onde estou com o inglês foi bastante puxado, mas esperamos que corra tudo bem. Pronto, a minha pergunta principal é mesmo em relação à idade. Qual a opinião de vocês em relação a quem acaba o curso um pouco mais, uma fase mais adiantada da idade adulta? Obrigado. Daniela, você quer falar primeiro? Eu falo primeiro? Posso falar? Sim, sim. Por favor. Pois, como eu comecei falando, a minha área, na verdade, não é relações internacionais, é desenvolvimento. E na minha área de desenvolvimento, se trabalha com todas as áreas de desenvolvimento. Portanto, uma pessoa que fez relações internacionais e mestrado em relações internacionais
aos 40 anos, mas quer falar de desenvolvimento na área desportiva, porque antes trabalhava em desporto, pode perfeitamente encaixar a carreira. Tudo depende, eu acho, de como que você desenha um pouco esse caminho, né? Como também vai aproveitando aquelas coisas que já fez, para que não fiquem muito médicos nas relações internacionais. Vou expor um pouco a Cris, mas a Cris fez relações internacionais depois de ela vir da área da arte. Então, ela trabalha na área de relações internacionais ligada à cultura, né? É evidente. E aí não fica uma coisa assim como que você está começando algo. Não, você se especializou em outra coisa, em relações internacionais, mas continuando com uma área que você já conhecia, já tem uma experiência que pode levar. Eu acho que é um pouco isso. É bem isso que a Daniela falou. Eu acho que a gente tem que olhar para o seu caso, que é o de várias pessoas, porque isso tem se tornado também cada vez mais comum, né? As pessoas mudarem de área, e eu acho isso muito normal, porque quando a gente escolhe a faculdade pela primeira vez, com 17, 18 anos, a gente é muito jovem, né? Então, a gente não tem tanta informação assim, tem que tomar uma decisão muito séria, muito cedo. E aí eu te recomendo também duas coisas, Randall. Tem um vídeo no nosso canal com a colaboração da Marília Couto, que fez essa transição de carreira e ela realmente mudou completamente de área. E esse vídeo é muito bom, ela tem muito conhecimento de causa para falar sobre isso. E nós fizemos uma entrevista com o Virgílio Neto, que trabalha na área de esportes. E a trajetória dele talvez possa te inspirar e te dar alguma ideia sobre a sua própria, porque ele fez relações internacionais, era isso que ele queria desde sempre, porém ele sempre gostou muito de esporte, especificamente de rugby, que é um esporte que no Brasil não tem assim muita visibilidade, né? Mas como ele fez um intercâmbio, não sei se foi Austrália, Nova Zelândia, esse esporte é muito forte, ele acabou se apaixonando. Então, o que ele fez? Ele procurou um clube de futebol no estado de Minas Gerais. E aí ele falou assim, gente, quando tem amistoso, jogo internacional, quem é que organiza isso? E aí, não, é o pessoal da administração aqui e tal. E aí ele bateu na porta desse clube, ele criou um cargo, porque ele mostrou uma demanda que existia e que o clube não sabia como lidar. E aí ele foi contratado pelo América de Minas, né? E aí o que ele fez? Eu vou criar uma estrutura dentro do futebol, que é um esporte que é a paixão nacional do brasileiro, para eu criar uma experiência dentro da área de esporte com relações internacionais, para depois eu bater na porta do rugby, que é o meu sonho, meu destino final. Então, assim, no Brasil, ele não conseguiria nada com o rugby do zero. Então, entende? Ele traçou um plano, né? Relações internacionais, ele passou pelo futebol para ele chegar no rugby, que agora, ele é o cara de rugby no Brasil, que é um esporte que tem ganhado popularidade, e aí ele virou comentarista de jogo nas Olimpíadas, porque não tinha ninguém no Brasil para comentar jogo de rugby, né, nos canais focados em esporte. Aí ele fez depois um mestrado ligado na área de esporte, já que ele era de RI, na verdade vocês fizeram um pouco o caminho inverso, você está se especializando em RI, mas você já tem o conhecimento de base de esporte, né? Então, assim, é uma trajetória que talvez possa te ajudar a traçar aí passos, né, para você poder unir os dois, porque não vejo sentido em ignorar a base sólida que você já tem nos esportes, a menos que você fale, nossa, fiz educação física e odiei, mas não acho que é exatamente esse o caso, né? Eu acho que você deveria fazer, como a Daniela que expôs a Cris, né, a unir essas duas áreas, e tem muito mercado, né? Se você pensar que agora os clubes de vários esportes estão sendo geridos como empresas. Eles estão virando, de fato, negócios, consórcios, como investidores. A gente vê o Ronaldinho que comprou o Cruzeiro, que estava quebrado aqui no Brasil, e está organizando a casa como uma empresa. Vários clubes estão com estrutura de empresa, né? Então, eu acho que eu posso te mandar depois os links direitinho, mas especificamente esse vídeo com a participação da Marília
e essa entrevista do Virgílio podem te ajudar, especificamente. Se norte, não desista dessa nova carreira, porque o que eu penso é o seguinte, pode parecer que foi tarde essa mudança, mas mais tarde seria você ter uma carreira inteira em algo que não era o que você queria. Eu acho que seria muito pior, sinceramente. E vejo essa mudança de mentalidade no mercado, esse movimento de mudar de carreira numa idade não tão jovem mais. Exato. Eu agradeço imenso. Realmente é uma visão que não tinha pensado, mas que faz todo sentido, sim. Até porque eu até relacionei agora, estive no Brasil em 2014 e trabalhei em Natal, no Mundial, como tradutor, e foi exatamente nessa fase que surgiu o interesse pelas relações internacionais. E foi engraçado que foi trabalho de desporto, mas realmente nunca tinha feito esse elo, essa ligação realmente entre o desporto e as relações internacionais. Até porque a minha especialização não tem nada a ver, eu estou no estudo de segurança do país da guerra, portanto, não consigo ainda encaixar, pensar dessa forma, mas sim, sem dúvida alguma, é uma boa sugestão. Agradeço pelas dicas. Mas fazendo um gancho sobre o seu estudo de paz e da guerra, veja a exemplo a situação dessa guerra da Rússia com a Ucrânia, que muitas das penalidades que a Rússia está sofrendo é na área dos esportes, sendo eliminada de diversas competições, tanto Olimpíada, a Rússia já não compete com a bandeira da Rússia por penalidade há muito tempo, né? Não sei qual vai ser o período, mas ela já está com essa sanção em função de doping, etc. Mas a Copa, a Rússia está fora, e outros mundiais aí de esportes específicos, ela está fora também. Então, talvez seja uma possibilidade de gancho aí dentro da finalização do seu mestrado. E é uma situação, Verdade. uma condição nova até, né? A gente não tinha um precedente disso. Como lidar com isso até em relação ao direito internacional? Abre várias questões que é um campo diverso para se pensar e escrever sobre, sem dúvida. Tem depois também tudo que tem a ver com a integração dos refugiados, que isso também precisa de políticas. Tudo que tem a ver com refugiados é um campo muito grande dentro das políticas sociais também, e dentro disso o desporto é um campo de integração muito utilizado, então também pode ir para esse outro lado. Eu tive, de fato, quando eu fiz o mestrado em políticas sociais, eu tinha um colega que ele era professor de educação física, e ele trabalhava com políticas de desporto, e ele fez depois, foi para o doutoramento. Sim, eu acho que sempre é possível encaixar alguma coisa. Obrigado, Daniela. Essa é a beleza de relações internacionais, né? Como eu falei, eu entendo sendo um curso generalista, cabe quase tudo, ou tudo, talvez, né? Vai depender de como você quer fazer essa correlação. E acho que o esporte nem é das mais difíceis, hein? Olha, a Débora tem uma pergunta. Ei, gente, boa tarde. Eu não tô conseguindo ligar minha câmera por algum motivo. Desculpa, então. Bom, eu sou do Brasil também, sou do interior do Espírito Santo, na verdade, e estou no Rio de Janeiro fazendo relações internacionais na UFRJ. E, na verdade, eu também escolhi meio como a Elisa. Eu sempre tive um sonho de morar fora do Brasil e tive a oportunidade de também fazer um trabalho voluntário 5 meses na Argentina. E eu acabei escolhendo Relações Internacionais porque eu achei que seria um curso que ia me proporcionar isso, né? Essa possibilidade de mudar de país com uma profissão com mais facilidade. E eu tenho um grande sonho, meu objetivo é me mudar para Londres. E na época do vestibular, eu inclusive consegui pelo Enem passar na faculdade de Coimbra, também fiquei com uma certa dúvida, mas acabei optando pela UFRJ, né, por ser no meu país, enfim, ser um pouco mais fácil. E eu comecei na pandemia, aquele caos inteiro, só tive 2 dias de aula,
E isso me prejudicou muito, infinitamente, porque eu não consegui fazer um network, eu não consegui conversar com os professores, eu não tive um contato, né? Então, assim, a UFRJ volta agora em abril e eu tô com um sentimento, assim, eu tô no 5º período e eu queria estar no primeiro, sabe? Para viver tudo aquilo de novo. E eu sou da área de exatas e toda essa área de relações internacionais, apesar de ser muito assim, mais da matemática e física. E agora, conhecendo o curso, eu me interessei muito pela parte de economia. E eu queria saber qual a opinião de vocês. Se vocês acham que compensaria mudar de curso ou fazer uma especialização depois que eu me formar, visto, né, que faltam 2 anos aí para eu me formar, e se eu fosse para economia, eu teria que começar do zero, basicamente. Bom, Só um se minuto, fosse você Elisa. terminar... Só desculpa um minuto. É que a Daniela tem que sair para uma reunião. Dani, você quer falar essa e já se despedir? Tá, sim. Sim, peço desculpa, mas tenho uma reunião agora. A minha sugestão é nunca abandonar, na verdade. Só abandonar se você se dá conta que é uma coisa que, sinceramente, não gosta, não tem nada a ver consigo, enfim. Mas eu acho que uma mistura entre relações internacionais e um mestrado em economia é perfeito se você quiser trabalhar na minha área de desenvolvimento, está perfeito, não precisa ir para a economia. E, de fato, fazer economia e relações internacionais em mestrado também é uma boa mistura, pode ser graduação, mestrado, enfim. Eu fiz sociologia e depois fui para economia também. Naquelas áreas de desenvolvimento, sempre é melhor ter uma visão mais integral entre várias áreas que ter só uma. Ou seja, sempre vai ser mais valorizado fazer, por exemplo, relações internacionais e mestrado em economia que fazer relações internacionais e mestrado em relações internacionais. Ou economia e economia. Sempre vai ser mais valorizado fazer uma mistura. Se você tiver a oportunidade de fazer mestrado em economia, eu aconselharia com certeza continuar na sua área, acabar e depois fazer mestrado, sim. E então, eu vou me despedir. Na verdade, a minha reunião era às 4, eu já estou 20 minutos tarde, mas foi um prazer. Qualquer coisa também, se tiver alguma questão, se precisar de alguma coisa, pode me escrever. A Cris tem o meu e-mail também. E é isso. Qualquer coisa, estou à disposição, tá? Obrigada, Daniela. Bom Tá, trabalho. um abraço. Obrigadão. Tchau. Então, eu acho que a Daniela foi precisa. Eu indicaria exatamente a mesma coisa. E como ela mora no Rio, vai voltar presencial agora, se o sonho dela é morar no Reino Unido, eu ainda sugeriria que ela tentasse fazer um estágio no consulado britânico, no Rio de Janeiro. Porque em qual campus, Débora, que você está? É na Praia Vermelha? Na UFRJ? Isso, eu moro do lado do consulado do Reino Unido. Pois é, isso que eu ia falar, porque o consulado é no Flamengo, então é bem perto. E eu observei, morando em Brasília, eu fiz vários processos seletivos na Embaixada do Reino Unido, que eles dão muita preferência por alguém que já tenha alguma ligação com o país, ou os países, né, no caso do Reino Unido, com o reino de alguma forma. Então, se você tem a ambição de lá na frente residir no Reino Unido, trabalhar de alguma forma, se você tiver no seu currículo uma experiência no consulado britânico, isso com certeza vai te abrir portas. Para além aí da sua formação acadêmica, eu também não abandonaria relações internacionais, faria o mestrado aí na área de economia, da mesma forma que a Daniela sugeriu, e tentaria essa vaga, sobretudo no consulado, porque tem uma chancela de governo, ou numa empresa de origem britânica, de repente uma BP que está no Rio, entendeu? Aí é o caso de você pesquisar empresas britânicas que estão no Rio de Janeiro.
Assim, vou pesquisar tudo isso. Muito obrigada, gente. De nada. Gente, acho que a gente pode finalizar, né? Uma vez que já vai aí um bom tempinho que a gente está conversando. Eu agradeço a presença de todos, das oradoras. O pessoal teve 3 dias aqui com a gente acompanhando, tivemos vários convidados. Foi super rico, da perspectiva não só das relações internacionais, mas de uma carreira de modo geral. E agradeço a acadêmica, né? Faço as formalidades. E vamos ver se a gente continua. E estamos aí. Tem o canal no YouTube, no Facebook, no Instagram. A gente vai continuar postando algum conteúdo e vocês podem seguir o WhatsApp, que tem muito conteúdo. Sim, muito obrigada pela presença, gente. Os encontros a gente vai subir para o YouTube, eu só não sei ainda exatamente a data. O primeiro já está lá, já dá para ter acesso, e está compartilhado no Facebook e Instagram. E também tem o e-mail, qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem escrever para a gente. Agradecer a Daniela Santos, também do NERIF, que são os parceiros. Eu, no caso, sou do NEDUC, que é o Núcleo de Estudantes de Doutoramento, e o NERIF é o Núcleo de Estudantes em Relações Internacionais, que é de onde vem também a Sofia, né, Sofia? Então, tá bom, pessoal. Valeu, boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, obrigada.